Resolução da prova da seleção pública do município de Bom Jardim, cargo de agente comunitário de saúde. São 10 questões de matemática. Começando pela questão 61. Em um hospital, as quantidades de alimentos produzidos mensalmente, de janeiro a março do ano anterior, foram respectivamente 1920, 2030, 1880. Se em abril foram produzidos 1910, então a média mensal de alimentos produzidos no primeiro quadrimestre foi inferior à média do primeiro trimestre. Então, são duas médias, do quadrimestre e do trimestre. Então, a gente vai ter que somar todos esses valores, dividir por 4 para saber a média do quadrimestre. Então, a gente vai ter 2030 mais 1920, 1910, 1880. 0, aqui 2, né? 5, 6, 6 mais 8, 14. 4 sobe 1. 1 mais 0, 1. 10, 19, 27. 7 sobe 2. 2 com 2, 4. 5, 6, 7. 7.770. Vamos dividir por 4. 7.740 para dividir por 4. Vamos lá. Pega o 7 primeiro para dividir por 4, dá 1. 1 vezes 4, 4 para 7, sobra 3. Baixa o último 7. 37 para dividir por 4 dá 9. Já que 9 vezes 4 é 36. Para 37 sobra 1. Aí você baixa o 4. 14 por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12 para 14 sobra 2. Baixa o 0. 20 por 4, 5. 1935. Pois bem, isso é a média do quadrimestre. A média do trimestre, a gente vai somar os meses de janeiro a março. Então, é 1920, na verdade, 2030, mais 1920, mais 1880. 0 mais 0 mais 0 dá 0. Aqui dá 10 com 3, 13, sobe 1. 1 com 9, 10. 10 com 8, 18. 8 sobe 1. 1 com 2, 3. 4, 5. Então, a gente vai ter 5.830. Só que agora a gente vai dividir por 3, porque são 3 meses. 5 para dividir por 3 dá 1. Vai sobrar 2. Baixa o 8. 28 por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Para 28 sobra 1. Baixa o 3. 13 por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Sobra 1. Baixa o 0. E dá 3. Na verdade, aqui dá 1943, alguma coisa. Então, no trimestre, ela é maior do que a do quadrimestre. Então, aqui diz que no quadrimestre é inferior à do trimestre. Então, a questão é verdadeira. O quadrimestre deu 1935, trimestre 1943. Questão 64. 2019 até 2022, o salário mínimo passou de 998 para 1.212. Assim, pode-se afirmar que, nesse período, o salário mínimo teve um aumento de 24,14%. Um aumento de 24,14%. Vamos subtrair, né? Para saber quanto foi o aumento, a gente precisa da diferença salarial. Ou seja, 1.212 menos 998. Se você pega emprestado, 12 menos 8, 4. Aqui ficou 0. 0 menos 9 não dá, pega emprestado. 10 menos 9 dá 1. Peguei emprestado 2, ficou 1. Aqui a gente vai ter 11 menos 9, que é 2. Ou seja, 214. Esse foi o valor do aumento. O aumento é em relação ao valor inicial. O valor inicial é 998. Então, aumentou 214. Como é que a gente faz essa conta para saber qual foi o aumento? A gente vai dividir 214 por 998, porque a gente precisa saber qual é a porcentagem de 998 que corresponde a 214.
Se a gente fizer essa divisão aqui, 214 por 998, isso dá aproximadamente igual a 21 a 0,2144. Ou seja, isso aqui é aproximadamente igual a 21,44%. A questão diz que o aumento foi de 24,14%. Então, a questão aqui é falsa. Questão 67. Considere a seguinte sequência de dados. A análise dessa série de dados permite comprovar que a moda desse conjunto é maior do que a média desses valores. A moda é o que mais se repete. Então, aqui a gente já percebe de cara que a moda é 21. Moda é 21. A média, a gente vai ter que somar todo mundo, né? Então, a gente tem 21 3 vezes, o que dá 63, mais 33, mais 23, mais 19. Né? Perceba que eu somei o 21 aqui 3 vezes para dar 63. Então, a gente tem 3 mais 3, 6, 9, 9 mais 9, 18. 8 sobe 1. 1 mais 6, 7, 10, 12, 13. 138. É a soma. 138, a gente vai dividir pela quantidade de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dividir por 6. Pega o 13. 13 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12 para 13, sobra 1. Baixa o 8. 18 por 6, 3. 23. Então, perceba que a média é maior. Aqui está dizendo que a moda desse conjunto é maior do que a média. Não. A média é maior, então a questão é falsa. Questão 69. Em uma comunidade rural, ficou constatado que alguns indivíduos contraíram determinada virose. As idades em anos dos pacientes são, respectivamente, 12, 7, 7, 3, 7 e 11. Dada essa informação, pode-se afirmar que a moda da série de dados é igual a 8. Não. A moda é o que mais se repete. O que mais se repete aqui é 7. Está dizendo que a moda é igual a 8? Falso. Questão 70. Nos últimos 30 dias, uma clínica registrou uma média de 29 pacientes atendidos por dia. Com base nesses dados, é correto afirmar que todos os dias, nesse período, houve no mínimo 29 pacientes e no máximo 34 pacientes atendidos diariamente. A média, ela agrupa todos os valores por um único valor. Então, por exemplo, se eu tenho 5, 3 e 2, qual é a média desses números aqui? 5, 3 e 2 e 2. Tá assim. 5, 3, 2, 2. Qual é a média desses 4 números? A média é o 4. Por quê? Se a gente colocar 4, 4, 4, 4, a soma, a média na verdade não é 4, é 3, né? A média aritmética. Se a gente colocar 3, 3, 3 e 3, a soma dá 12. E a soma aqui em cima também dá 12. Isso é uma definição da média aritmética. A soma tem que ser igual. Então, eu tenho que trocar todos esses números aqui por um mesmo número em que a soma dê igual. Então, tu percebe aqui ó, que esses números aqui em cima, 5, 3, 2, 2, eu tenho 4 números, são diferentes, mas a média aritmética é o 3. Então, mas tu percebe que tem números que são menores que o 3, números que são maiores que o 3, ou seja, o 2 e o 5. Então, aqui ele está dizendo que a média é 29, só que o menor número possível é 29. Bom, se o menor número possível for 29, o maior também tem que ser 29. Porque se o maior for maior do que 29, a média não tem como ser 29. Então, aqui essa questão é falsa. É falsa por esse fato aqui, ó. Que está dizendo que o menor valor é 29. E o maior é 34. Não, se o menor valor é 29, cara, não tem como ter o maior valor aí, né? Porque a soma tem que dar exatamente 29. Então, o menor valor não pode ser 29. 72. Ao longo de 2 dias, um paciente teve sua temperatura aferida 7 vezes, resultando nos seguintes valores: 36, 36, 36, 36, 35, 37, 36. Com base nessas informações, é correto afirmar que a média dessa série é igual à sua mediana.
Média igual a mediana. Vamos calcular primeiro a média. A gente tem 36. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 36 vezes 5 é 180. Tá aqui, 180. A gente tem que somar todo mundo, né, para tirar a média. Mais 37, mais 35. 7 mais 5, 12. 2 sobe 1. 9, 12, 15. 5 sobe 1. 2. 252 a gente vai dividir por 7, porque são 7 números. Pega o 25 para dividir por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. Dá 25, sobra 2. Sobra 4, baixo 2. 42 por 7 dá 6. E 6 vezes 7, 42. Dá 42, não sobra nada. Ou seja, a média é 36. E a mediana? A mediana a gente tem que colocar em ordem. Os números 35, 36, 36, 36, 36, 36, 37. A mediana aqui nesse caso vai ser o número que está no meio. A mediana é o número que está no meio. Como tem os 7 números, vai ser o número que está na casa 4. Vai ser o quarto número, que é o número que está exatamente no meio. Então, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4. O quarto número é o 36. Então, 36 é a mediana. Então, aqui a questão afirma que a média e a mediana é igual, ou seja, verdadeiro. Média 36, mediana 36. Questão 73. Os preços de determinado medicamento em 4 diferentes farmácias são, respectivamente, 32, 19, 10, 41, 80, 8 e 20. Assim, é correto afirmar que o preço médio do medicamento é superior a 25. Superior a 25, tá? Preço médio. Então, vamos somar todo mundo e dividir por 4. 41 e 80, 32, 19 e 10, 8 e 20. 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. 8 mais 1, 9, mais 2, 11. 1 sobe 1. Vírgula abaixo de vírgula. 1 com 1, 2, 4. 4 mais 9, 13. 13 mais 8, 21. 1 sobe 2. 2 com 4, 6. 9, 10. Então, deu 101,4. Que a gente vai dividir por 4. Ó, se fosse 100 para dividir por 4, dava 25. Como é 101 para dividir por 4, isso aqui vai dar maior do que 25. Isso vai dar, na verdade, 25,275. Mas você percebe que isso aqui vai dar maior do que 25, porque é 101. Já que 100 dividido por 4 é 25, 101 tem que ser maior do que 25. Então, a resposta aqui é verdadeira. A questão é verdadeira. Questão 74. Em janeiro de 2022, a renda mensal de uma farmácia era 433. Em janeiro de 2023, a renda mensal dessa mesma farmácia, mesma família, na verdade, farmácia, foi de 408. Assim, é correto afirmar que, no período considerado, a renda dessa família caiu mais de 4,9%. Novamente, aqui é um decréscimo. Eu quero saber quanto caiu. Então, para saber quanto caiu, a gente precisa fazer a diferença. Ou a gente pode fazer por regrinha de 3, mas vamos fazer pela diferença. 433 menos 408. 13 menos 8 dá 5. 2 menos 0 dá 2. Então, aqui, ó, decaiu R$25. Esses R$25 correspondem a quantos por cento de 433? A gente faz a divisão. 25 por 433 para saber quantos por cento correspondem. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,0577. E na forma de porcentagem, isso é 5,77%. A questão diz que decaiu mais do que 4,9%. De fato.
De fato, 5,77% aí. Então, questão verdadeira também. 75. O resultado da multiplicação de 5% por 5% é menor do que a soma de 5% mais 5%. Cuidado aqui, ó, por cento. Isso aqui, eu estou multiplicando 5 sobre 100 vezes 5 sobre 100. Na verdade, o que a gente vai ter aqui é 5 vezes 5, que é 25, dividido por 100 vezes 100, que é 10.000. E 25 dividido por 10.000, isso vai dar 0,0025. Vamos fazer a soma? A soma que a gente tem aqui, ó, é 5 sobre 100 mais 5 sobre 100. Cuidado, soma de frações com o mesmo denominador. O denominador é quem está embaixo. Você soma os numeradores, 5 mais 5, que dá 10, e repete o denominador, que é 100. E se você dividir 10 para 100, dá 0,1. Quem é maior? Maior aqui, no caso, é a soma. Então, o resultado da multiplicação é menor do que a soma? É verdadeiro. 77. As idades em anos dos netos de uma mesma família são 2, 7, 2, 1, 9, 33, 12, 17 e 28. Observando esses dados, é correto afirmar que a mediana dessa série é menor do que 12. Vamos ver, vamos colocar em ordem. 1, 2, 3. Maior do que o 3, a gente tem um 7. Agora, maior do que o 7, a gente tem um 9. Maior do que o 9, 12. Aí 17, 28 e 33. Quantos números a gente tem aqui? 3, 6, 9. 9 números. Se a gente tem 9 números, a mediana vai estar na posição 5, seu quinto número. Nesse caso, a mediana aqui é o 9. A questão diz que a mediana é menor do que 12. 9 é menor do que 12. Então, questão verdadeira. Certo? Então, aí, ó, recapitulando aqui, a gente tem 61 verdadeiro, 64 falso, 67 falso, 69 falso, 70 falso, 72 verdadeiro, 73 verdadeiro, 74 verdadeiro. Assim a gente encerra a resolução dessa prova.